Aqui quem fala é Rogério Valente, o seu companheiro noturno no programa Sombras da Madrugada, diretamente da nossa querida cidade de Santa Dália, onde os mistérios nunca dormem. Aqui, cada história que chega até nós carrega o peso do desconhecido, do crime não resolvido e do sobrenatural que espreita nas esquinas. Hoje eu trago 2 histórias enviadas pelos nossos próprios ouvintes através do telefone da rádio. Preparem-se, porque o frio na espinha vem de graça. Sombras da Madrugada, onde o medo ganha voz e o silêncio revela segredos. Prepare-se, porque a noite começa agora. Os antigos de Santa Dália vai encontrar algo curioso. Sempre aparecem pequenos anúncios de empregos, mas com requisitos completamente fora do comum. Há alguns anos, por exemplo, apareceu um anúncio pedindo vigia noturno para a biblioteca municipal. Necessário não dormir, mesmo que feche os olhos, e nunca responder se alguém chamar seu nome. Outro pedia empregada doméstica para casa na Colina das Palmeiras. Requisito: não olhar no espelho do corredor depois das 2 horas da manhã. E teve até um para motorista: levar passageiros entre a estação antiga e o cemitério. Pagamento adiantado, necessário não fazer perguntas sobre o cheiro no carro. Ninguém sabe exatamente quem publica esses anúncios, mas os poucos que responderam contam histórias perturbadoras. Um jovem chamado Elias aceitou o emprego da biblioteca. Ele dizia que era fácil ficar acordado, mas na primeira noite ouviu os livros sussurrarem sozinhos, como se páginas virassem sem vento. Às 3 horas da madrugada, alguém começou a chamá-lo pelo nome. Elias, Elias. A voz vinha de dentro da estante mais alta. Ele resistiu e não respondeu. No dia seguinte, ao voltar para casa, notou algo escrito em sua própria pele, como se fosse uma tatuagem. Obrigada por me ouvir. Outra mulher, chamada Rosa, trabalhou apenas uma noite na tal casa da colina. Ela jurou que olhou sem querer no espelho proibido. Disse que viu não a si mesma, mas uma versão dela, morta, de olhos fechados, como em um caixão. No dia seguinte, pediu demissão. 1 semana depois, foi encontrada morta em circunstâncias misteriosas, exatamente como se via no reflexo. Os moradores dizem que esses empregos são contratos com o outro lado. Ninguém sabe se são espíritos, entidades ou a própria cidade que exige esses rituais para manter sua existência. E é aí que entra a origem do nome da cidade. Pouca gente sabe, mas Santa Dália não foi batizada por causa de uma santa católica, e sim de uma lenda antiga. No século XIX, os primeiros colonos encontraram aqui um campo coberto de flores de dália brancas. Mas no meio delas havia uma única mulher de véu, parada, imóvel, segurando um buquê. Quando perguntaram seu nome, ela apenas disse: "Sou a guardiã. Se me honrarem, a cidade viverá. Se me esquecerem, a cidade cairá." Ela desapareceu diante de todos. Assustados, os colonos deram à nova vila o nome de Santa Dália, em memória à aparição. Desde então, alguns acreditam que os empregos sobrenaturais são justamente parte do pacto, pequenas tarefas que os vivos devem cumprir para que a guardiã continue protegendo a cidade. Mas ninguém sabe o que acontece se um dia ninguém aceitar mais esses trabalhos.
E aí, meus ouvintes da madrugada estão sentindo esse arrepio? Pois segurem firme, porque a próxima história mistura o medo da morte com o inexplicável do sobrenatural. E essa veio direto do telefone de uma jovem chamada Cláudia, moradora do bairro das Palmeiras. Boa noite, Rogério. Eu não sei se consigo contar isso sem tremer, mas preciso dividir, porque até hoje eu acordo com pesadelos. Isso aconteceu há 7 anos, aqui em Santa Dália, na Rua das Acácias. Eu tinha uma amiga chamada Lídia, da mesma idade que eu. Ela morava sozinha, em uma casinha pequena de madeira, depois que os pais se mudaram. Trabalhava como costureira, era muito querida no bairro. Uma noite, recebi uma ligação dela, mas foi estranha. Tudo o que ouvi foi um sussurro. Cláudia, ele está aqui dentro, ele não é humano. Depois, a linha caiu. Eu corri até a casa dela. Quando cheguei, a porta estava destrancada. Entrei e encontrei tudo revirado, como se alguém tivesse lutado ali. No chão havia marcas de unhas arranhando a madeira, mas não eram dela. Eram marcas profundas, como se fossem garras. O corpo da Lídia foi encontrado no quarto, deitado na cama, como se estivesse dormindo. Mas os olhos estavam abertos, arregalados de terror. Não havia sangue, não havia ferimentos. A polícia não soube explicar. Disseram que foi morte súbita, um ataque do coração. Mas eu vi, Rogério, eu vi com meus próprios olhos. Havia pegadas no quarto, pegadas úmidas, como se alguém tivesse saído de um pântano. Só que não chovia há semanas. Desde aquela noite, ninguém mais quis morar naquela casa. Ela ficou abandonada. Mas às vezes, quem passa pela Rua das Acácias garante que vê uma mulher sentada na janela, costurando. O detalhe? Não há luz elétrica, não há ninguém morando lá. Eu não sei quem ou o que entrou na casa da Lídia naquela noite, mas tenho certeza de que não era um homem. Era algo que a polícia nunca vai conseguir prender. Obrigado, Cláudia, por ter coragem de compartilhar conosco. Meus amigos ouvintes, o que vocês acham? Foi um crime? Um ataque sobrenatural? Ou as duas coisas misturadas? Em Santa Dália, muitas vezes, o impossível anda de mãos dadas com o que chamamos de realidade. E talvez a Rua das Acácias ainda esconda segredos que ninguém ousa investigar. Recebemos mais uma mensagem, meus amigos, a última da noite. Quem escreveu foi o Lioto, dono de uma pequena loja de origamis no centro da cidade. Ele decidiu compartilhar com a gente um relato de horror que viveu durante a pandemia. Um acontecimento que até hoje não tem explicação. Segundo ele, tudo aconteceu dentro da própria loja. Um fato perturbador, um mistério que nem a polícia, nem os vizinhos conseguiram decifrar. E o mais assustador é que Lioto confessa que até hoje não sabe explicar o que realmente aconteceu naquela noite. Boa noite, Rogério. Boa noite, ouvintes. Meu nome é Lioto e eu tenho uma pequena loja de origamis aqui no centro de Santa Dália.
Sempre gostei de papel, de dar vida a ele através das dobras. Era minha forma de lidar com o silêncio e a solidão, principalmente nos dias mais duros da pandemia, quando a cidade parecia um cemitério. Foi justamente nesse período que algo aconteceu dentro da minha loja, algo que até hoje eu não conseguia entender. Era uma sexta-feira à noite. Eu estava sozinho, montando algumas peças para passar o tempo. O silêncio era absoluto. Só se ouvia o som do papel sendo dobrado. De repente, ouvi um estalo vindo da prateleira do fundo. Pensei que fosse madeira velha, mas quando olhei, vi um detalhe impossível. Um dos origamis que eu mesmo tinha feito, um pequeno tsuru azul, não estava onde eu tinha colocado. Ele estava virado, como se tivesse deslizado sozinho. Fui até lá, ajeitei o papel e voltei para a mesa. Alguns minutos depois, outro som. Toque. Olhei de novo e dessa vez eram 3 origamis no chão, bem no meio do corredor. Meu coração acelerou, mas tentei me convencer de que era corrente de ar. Fechei todas as janelas, tranquei a porta e voltei a dobrar. Foi então que ouvi um barulho mais forte, como centenas de asas batendo ao mesmo tempo. Quando me virei, quase deixei cair tudo das mãos. Os origamis, dezenas deles, estavam se mexendo sozinhos. Primeiro tremeram, depois começaram a se levantar devagar, como se tivessem vida. Vi pássaros de papel abrindo asas, rãs pulando em cima da prateleira, flores girando no ar. Eu fiquei paralisado, sem saber o que fazer. Foi aí que percebi uma coisa ainda pior. Não era um movimento aleatório. Eles estavam formando palavras no chão da loja, com os próprios corpos de papel. As letras diziam: "Você não está sozinho?" Senti um arrepio subir pela espinha. Peguei o celular para filmar, mas a tela só mostrava estática, como se tivesse perdido o sinal. Depois disso, ouvi a porta dos fundos bater forte. Corri para verificar, mas estava trancada com chave por dentro. Quando voltei, todos os origamis estavam de volta aos seus lugares, imóveis, exatamente como antes. Só que havia um detalhe. No balcão havia um novo origami. Um que eu nunca tinha feito. Era uma pequena figura humana, de joelhos, com as mãos cobrindo o rosto, e nas costas, escrito com caneta vermelha: "Eu ainda estou aqui." Até hoje, Rogério, eu não sei quem ou o que entrou na minha loja naquela noite. Durante a pandemia, ninguém passava pelas ruas. Não havia chance de alguém brincar comigo. Desde então, deixo a loja trancada à noite. Mas às vezes, quando volto pela manhã, encontro origamis fora do lugar. Alguns até mesmo dobrados em formas que eu não conheço. É isso, Rogério. Essa é a minha história. Não sei se foi um crime, um aviso, ou se os mortos da pandemia encontraram um jeito de se comunicar. Só sei que, naquela noite, pela primeira vez, eu tive medo do que criei com minhas próprias mãos. Esse foi o relato do ouvinte Lioto. Um caso de arrepiar, meus amigos. O que vocês acham? Força sobrenatural? Uma manifestação dos tempos sombrios que vivemos na pandemia? Ou algo que vai muito além da nossa compreensão? Em Santa Dália, até mesmo o frágil papel pode carregar o peso do inexplicável. E assim, meus ouvintes da madrugada, chegamos ao fim de mais uma edição dos Sombras da Madrugada. Histórias que caminham entre o crime e o sobrenatural, direto da nossa Santa Dália.
Lá fora, a chuva não dá trégua. As ruas estão molhadas. A cidade respira silêncio entre um trovão e outro. Talvez seja apenas o clima. Talvez seja um aviso de que a noite ainda guarda segredos. Eu sou Rogério Valente e agradeço a sua companhia até agora. Feche bem as janelas, puxe o cobertor até o pescoço e, se ouvir batidas na porta durante essa tempestade, pense 2 vezes antes de abrir. Boa noite, Santa Dália, e até a próxima madrugada.